Essa é a questão 54 do volume 2 do Halliday, e a questão diz o seguinte: as observações da luz de uma estrela indicam que ela faz parte de um sistema binário, que é um sistema formado por duas estrelas. A estrela visível do par tem uma velocidade orbital v de 270 km por segundo, um período orbital t de 1,7 dia e uma massa aproximada m1 de 6 ms, em que ms é a massa do Sol. Suponha que as órbitas da estrela e da companheira, que é escura e invisível, sejam circulares. Aí a questão pergunta: qual é a massa m2 da estrela escura em unidades de ms? Beleza. Aqui do lado, aqui ó, a gente tem a ilustração, né, desse sistema. M1 é a nossa estrela visível, a gente vai chamar de estrela 1. Tá um bonito aqui. E essa aqui é a nossa M2, que é a nossa estrela escura invisível, que a gente vai chamar de estrela 2. Aí a gente observa aqui pela ilustração que ambas as estrelas elas estão orbitando o centro de massa. Esse aqui é o nosso centro de massa. Elas estão orbitando o nosso centro de massa e aí vamos lá. A gente vê que a força que mantém esse movimento circular, a gente sabe que é a força gravitacional, né? Então, para estrela 1, vou colocar aqui entre parênteses 1, a gente pode escrever que força centrípeta, que é a força que mantém o movimento circular de órbita, é igual à força gravitacional. E aí vamos abrir as fórmulas, né? Força centrípeta, a gente sabe que é m1, que é a massa da estrela 1, vezes v quadrado, que é a velocidade orbital dela ao quadrado, que já foi dado para a gente, dividido por R1. Por que R1? R1 é a distância entre a estrela até o ponto onde ela está orbitando. Esse é o nosso R1. E aí vamos abrir agora a expressão da força gravitacional. A gente tem G, que é a constante de gravitação universal, vezes M1, que é a massa dela, mais M2, que é a massa da estrela 2. Tudo isso dividido por R ao quadrado. E aí por que R e não R1? Porque a gente quer trabalhar essa distância total que sai desde a estrela 1 até a estrela 2. Esse é o nosso R. O nosso R nada mais é do que a soma do R1 mais o R2. É a distância total entre as duas estrelas. E aí, a partir dessa expressão aqui, a gente consegue encontrar o nosso M2. Mas antes disso, a gente primeiro precisa achar quem é o nosso R1 e quem é o nosso R, certo? Aí vamos por partes. Primeiro vamos achar quem é o nosso R1. O nosso R1 a gente consegue tirar a partir da fórmula da velocidade. A gente sabe que velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, certo? E aí a questão diz que a estrela 1 ela demora um dia completo para fazer a para dar a volta em torno do ponto onde ela orbita, né? Demora um dia completo não, demora 1,7 dia. Então, em 1,7 dias, ela percorre todo esse comprimento da circunferência. Aí a gente sabe que a fórmula do comprimento da circunferência, que é o nosso ΔS, ele é igual a 2π vezes o raio. E aí quem vai ser o raio que a gente vai trabalhar aqui? Vai ser o R1, né? Porque vai ser a distância entre ela até o centro da órbita dela. Então vai ser o nosso R1. Tudo isso dividido por ΔT. ΔT vai ser o nosso período orbital T, que a questão deu aqui em cima. Deu aqui no enunciado, que é 1,7 dia. Aí eu vou deixar aqui com T. E aí a gente isola o R1, que é quem a gente quer descobrir, né? Então a gente fica aqui R1 é igual a V vezes o T, tudo isso dividido por 2π. Beleza, a gente já encontrou o nosso R1. Agora falta a gente encontrar
quem é o nosso R. O R eu já adiantei que ele é R1 mais R2, certo? E aí, para a gente conseguir achar esse R2 e, por consequência, ter o valor de R, a gente vai usar a noção de centro de massa. Vou desenhar aqui do lado dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E aí, a gente vai considerar que o nosso centro de massa da distribuição de massa entre essas duas estrelas, ele está aqui no ponto 00, né, para facilitar. E aí, ó, só estou pegando essa ilustração aqui e trazendo aqui para o nosso sistema de coordenadas. Aqui é a nossa estrela 1, né? E aqui está a nossa estrela 2. Fazer ela preta, né? Para não confundir. Aqui é a nossa estrela 2. A gente sabe que a fórmula para a gente encontrar o centro de massa, ela é dada por XCM. Para esse caso, né, que é uma distribuição com só duas massas, vai ser M1 vezes X1 mais M2 vezes X2. Tudo isso dividido pela soma das massas, dividido então por M1 mais M2, certo? Eu considerei o centro de massa no ponto onde ele vale zero, onde x vale zero, já para facilitar. Então, a gente já substitui aqui. Zero é igual a M1. E aí, quem que é o nosso x1? X1 vai ser o ponto na coordenada x que a nossa estrela 1 tá. Ela tá no ponto R1, porque daqui até aqui vale R1. E aí, como ela está no lado negativo do eixo x, a gente vai considerar o sinal negativo. Então, vai ficar menos R1. Isso somando com M2. E quem que vai ser o nosso x2? O nosso x2 vai ser o nosso R2. A distância dela até o centro que ela orbita vale R2. Então, a gente substitui aqui, vezes R2. Isso dividido por M1 mais M2, certo? E aí, qual o nosso objetivo agora? Agora, nessa expressão, a gente vai isolar o nosso R2 para a gente substituir na forma do nosso R, que é a soma do R1 mais o R2. O R1 a gente já tem, então só está faltando o nosso R2. E aí a gente consegue cortar esse M1 com esse M2, né, que ele vai passar para o outro lado ali, multiplicando zero, vai ficar zero. Então a gente fica aqui R2. Esse sinal negativo, quando a gente passa para o outro lado, fica positivo. Então vai ficar M1 vezes R1 dividido por M2. Estava multiplicando R2, passa para o outro lado dividindo. Então agora a gente tem a expressão do R2, certo? Mas nosso objetivo é encontrar R. Então a gente sabe que R é R1 mais R2. R1 a gente calculou lá em cima, mas calma que eu não estou lembrando. V vezes T dividido por 2π. Então vamos lá. V vezes T dividido por 2π. Isso somando com R2, que a gente acabou de encontrar, que é M1 vezes R1, que eu já vou substituir o R1 aqui, que é V vezes T dividido por 2π, né? Então, o nosso M2 do R2 vezes o 2π. Fiz um 2 maior para deixar mais evidente que esse M2 aqui é de índice, tá? Não é de 2, não, o 2 aqui é para índice. Então, vamos lá. A gente fica aqui R, você fazendo essa conta, a gente vai ter que R, vamos primeiro pelo denominador, fica 2π M2. E agora o nosso numerador vai ficar V
T vezes M2 mais M1 vezes VT, certo? E aí pronto, a gente descobriu o nosso R, a gente descobriu o nosso R1, aí vamos substituir agora na nossa expressão aqui, essa expressão, para descobrir o nosso M2. Então a gente só repete aqui, M1 vezes V2, então a gente vai ficar com M1 vezes V2 não, vezes, calma aí galera, vezes V ao quadrado, isso dividido por R1, que R1 eu já vou substituir a fórmula que a gente encontrou, a expressão que a gente encontrou. Então aqui no denominador fica V vezes T, e aí o que estava no denominador vai passar multiplicando lá em cima, vezes 2π, isso igual a G M1 vezes M2. Aí agora no R ao quadrado a gente substitui toda essa expressão que a gente encontrou. Então, tá. E faltou só elevar ao quadrado, né? Já vou elevar aqui em cima, só para ajudar a nossa vida. Aí fica o quê? Vai ficar V quadrado, T quadrado. Tô colocando em evidência, tá? O VT. E aí aqui dentro fica M2 mais M1 elevado ao quadrado. Embaixo a gente fica com 4π quadrado M2 ao quadrado. E aí vamos lá, agora a gente a gente substitui já elevado ao quadrado bonitinho. E aí a gente fica com V quadrado, T quadrado, M2 mais M1, tudo isso ao quadrado. Aí o que estava no denominador passa multiplicando lá em cima. Então lá em cima a gente fica com 4π quadrado vezes M2 ao quadrado. E aí agora a gente corta, né? A gente corta o que dá para cortar aqui. A gente corta esse M1 com esse M1. Vamos ver. Esse 4π quadrado dá para cortar com esse 2π. E aí vamos lá. Vamos substituir aqui embaixo. O que a gente ficou? Só vou trocar de lado aqui. Esse aqui eu vou jogar para cá. Então a gente fica com G M2 ao cubo, certo? Vezes 2π. A gente cortou com 2π do outro lado. Tudo isso dividido por M. Opa, vamos fazer um M maiúsculo, né? M2 mais M1 elevado ao quadrado. Aí esse VT que está aqui, a gente passa ele para o outro lado, da expressão da força centrípeta, e a gente fica com V ao cubo de T, certo? E aí vamos isolar tudo que tem M2, então a gente vai isolar o M2 elevado ao cubo e o M2 mais M1, o quadrado dos dois, e a gente fica com M2 ao cubo de M2 mais M1 ao quadrado é igual a V ao cubo de T dividido por G vezes 2π. Fazendo essa conta, vocês vão obter 6,90 vezes 10 elevado a 30, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai normalizar tudo isso por ms, que é a massa do Sol. Porque lá em cima, lá no enunciado, ele perguntava qual é a massa M2 da estrela escura em unidades de ms, em unidades da massa do Sol. Aí você normaliza pela massa do Sol que foi dada aqui, você normaliza, e aí você vai obter, em vez de escrever M2,
eu vou escrever beta, aí você vai ficar com... Só aumentar um pouquinho. Isso. Você vai ficar com beta ao cubo sobre beta mais M1 dividido por MS. Vamos voltar lá em cima. M1 a gente tem que é 6 ms. Então, se a gente divide por ms, se dividir isso aqui por ms, a gente corta esse ms com ms, M1 fica igual a 6. A gente fica aqui com beta dividido por 6 elevado ao quadrado. E aí, normalizando esse número todo aqui pela massa do Sol, pelo nosso ms, a gente fica com 3,467. E aí a gente vai passar ele para esse outro lado. A gente fica com beta ao cubo de beta mais 6 elevado ao quadrado menos 3,467 é igual a zero. E aí vocês resolvendo essa expressão, vocês só vão obter um valor real para beta, né? Vocês vão obter o valor de beta igual a mais ou menos 9,3. E essa é a resposta da questão. Essa é a massa M2 normalizada pela massa do Sol, pela massa ms dada aqui. E é isso, espero que tenha ficado claro.